a ministração de Eclesiastes. Faz já um bom tempo, desde que eu comecei a trabalhar o Antigo Testamento, e a literatura de sabedoria, como nós chamamos no seminário, né? Literatura de sabedoria, que são esses livros, Jó, Provérbios, Eclesiastes, vem me fascinando como a palavra de Deus comunicada nessa literatura, irmãos, reflete a nossa realidade. Então, para mim é um privilégio estar aqui com os irmãos mais uma vez para dar continuidade a este livro tão fantástico, tão nosso, tão agente, tão de carne e osso, tão a nossa realidade, como tem se revelado o livro de Eclesiastes. Amém? Queridos irmãos, então nós queremos dar continuidade à passagem bíblica desde a última exposição, e eu queria ler a princípio só um versículo, embora nós iremos passar por todo o texto que desejamos alcançar hoje, que vai do capítulo 9, verso 13, até o capítulo 10, verso 7. Eu gostaria apenas inicialmente de ler um versículo, que é o versículo 1 do capítulo 10. A palavra do Senhor diz assim, Eclesiastes capítulo 10, versículo 1: assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. Senhor, mais uma vez imploramos a tua ajuda. Senhor, que eu desapareça aqui e apenas a tua glória seja refletida através da tua palavra, em nome de Jesus. Irmãos, eu gostaria de começar destacando 2 pontos. O primeiro deles, eu acho que a maioria de nós aqui já ouviu aquele ditado popular: se conselho fosse bom, não era dado, era vendido. É verdade isso? A gente já ouviu isso já? Ou nós ouvimos de alguém que percebeu que não estávamos muito em sintonia com o conselho que essa pessoa estava nos apresentando, a rejeição era um tanto evidente, ou nós mesmos, na nossa chateação por alguém rejeitar o nosso conselho, já citamos esse ditado para alguém: se conselho prestasse, não era dado, mas era vendido. E aí, quando nós olhamos para a realidade, irmãos, existem muitos bons conselhos no mundo. Existem, por exemplo, muitos livros bons sobre as mais variadas áreas da vida. Existem bons livros, por exemplo, sobre casamento. Existem bons livros, boa literatura sobre criação de filho, sobre administração financeira, administração pública, por exemplo. Existem bons materiais que retratam uma boa política, uma boa administração pública, que nos ensinam a como ser bons professores, como gerir bem uma escola, e por aí vão as orientações. No entanto, quando nós olhamos para a realidade, nós nos assustamos, porque parece que esses conselhos bons, conselhos verdadeiros, conselhos úteis, não estão sendo empregados, não estão exercendo influência. Por exemplo, não faz muito tempo que nós sofremos uma mudança na legislação, facilitando todo um processo que antes era mais moroso, mais trabalhoso, que era o processo de divórcio. Hoje, se divorciar é muito mais fácil comparado a alguns tempos atrás. E aí nós nos perguntamos por que é que há tanto divórcio. Na verdade, essa mudança na legislação se deu exatamente pelo número aumentado de divórcios. E nos perguntamos, irmãos, por que tantos divórcios
porque o número de divórcios está aumentando. Se há tantos conselhos bons, conselhos úteis sobre como ser bem casado, nós olhamos para o problema dos nossos adolescentes. Se você já teve a oportunidade, por exemplo, de conversar com professores de rede pública, meus irmãos, é um verdadeiro desespero, é uma angústia ouvir o relato da maioria deles. Eles expressam todo um sentimento de frustração, particularmente quando você pensa na educação como ela está hoje, e a educação há talvez 20, 30 anos atrás, em que o professor era aquela figura respeitada. Hoje o desrespeito é tamanho que o professor já está precisando de proteção, como aconteceu com uma amiga minha, que dando aula numa escola pública, durante um tempo ela precisou da escolta do próprio marido, que aliás era policial, porque ela havia sido ameaçada por não aceitar o desrespeito praticado contra ela em sala de aula. E aí nós olhamos para esta situação, olhamos para o problema das drogas entre os nossos adolescentes e jovens, hoje considerado um problema social, mas já também um problema de saúde, e nos perguntamos por que isso está acontecendo, se, por exemplo, há tanto material bom e útil ensinando a como criar filhos. Nós olhamos para um governo que lança uma propaganda comemorando 10 anos na administração pública da nação e exibindo a capacidade econômica do brasileiro. E aí, quando você presta atenção, se você é um pouquinho crítico do que você ouve, você percebe que a grande propaganda gira em torno da capacidade de ser consumista. O Brasil cresceu porque o brasileiro agora é mais consumista. Ele tem mais dinheiro, ele tem mais recurso financeiro para ser consumista. E parece que esse mesmo governo se cala diante da nítida relação que existe entre o problema dos nossos adolescentes, problema de falta de respeito, falta de aceitação de autoridade, problema com as drogas, a nítida relação que existe entre esta realidade, irmãos, e a reconfiguração da família, ou melhor, a desconfiguração da família, que está sendo financiada por este mesmo governo. E aí você se pergunta, mas há tanta literatura que ensina como exercer uma educação moral para a comunidade, para uma sociedade, para a nação, e o que você vê é a coisa indo em outra direção. O risco, quando nós fazemos toda essa constatação, irmãos, de que há bons conselhos, há bons projetos éticos, há bons cursos de administração, o que nós vemos é uma crise na administração, crise na justiça, crise na educação, e o risco que nós corremos é de ficarmos cínicos, de fato abandonarmos qualquer projeto de envolvimento com a sabedoria, com a promoção daquilo que são bons conselhos. A outra coisa que eu gostaria de chamar a nossa atenção nesta noite é que quando nós vamos comprar um produto ou um serviço, na maioria da experiência de nós aqui, pelo menos eu acredito assim, o vendedor deste produto ou serviço não mostra os limites deste produto ou deste serviço. Se os irmãos perceberem, a maioria esmagadora dos vendedores só vai apresentar as vantagens, como se de fato as vantagens fossem as únicas coisas que aquele produto ou serviço tivessem para nos oferecer. Dificilmente você encontra um vendedor que vai dizer que o carro que você está comprando, por exemplo, ou o serviço que você está comprando,
por exemplo, tem limites. Você já parou para tentar comprar, por exemplo, um pacote de banda larga e vem aquela propaganda de 10 megas de velocidade? Só que ele não vai explicar toda a condição real que precisa ser atingida, pelo menos a maioria deles não faz isso. Toda a condição real que precisa ser atingida para que de fato você consiga 10 megas de velocidade. Por exemplo, isso depende inclusive do seu computador. E aí, irmãos, nós, quando prestamos atenção a isso, percebemos um detalhe importante: que se houvesse mais honestidade na venda de produtos e serviços, nós, que somos os consumidores desses produtos e serviços, teríamos menos problema de frustração. Você já teve esse problema de frustração com um produto ou um serviço, que quando você adquiriu não era bem aquilo que você tinha ouvido, exatamente porque faltou essa parte dos limites? Olha, você está comprando um bom produto, mas esse produto aqui ou esse serviço aqui tem os seus limites, tem o seu ponto máximo, mas também até onde ele consegue ir e até onde ele não vai fazer. Por que é que as propagandas em geral não são assim? Porque a impressão que nós temos é que se houvesse essa honestidade extrema, nós não compraríamos os produtos nem os serviços. Mas a bem da verdade, irmãos, eu tenho a nítida impressão de que isso faria com que nós preferiríamos, ou passaríamos a preferir tais produtos e serviços que fossem nos apresentados com tamanha honestidade de dizer: olha, este produto e este serviço tem os seus limites. E aí é exatamente isso que o autor bíblico faz conosco no nosso texto. No nosso texto, irmãos, nos é apresentado o projeto da sabedoria. Uma sabedoria que pode fazer bem às pessoas, pode fazer bem à comunidade, pode fazer bem à sociedade, mas que ao mesmo tempo tem um limite. É uma sabedoria, irmãos, que pode ficar comprometida pela loucura. É como se você olhasse para o mundo, você olhasse para as pessoas, ou para a maioria delas, e apesar de haver bons conselhos, apesar de haver sabedoria disponível, parece que as pessoas ainda preferem, de forma geral, ou do ponto de vista de uma maioria, ainda preferem a insensatez ou a loucura nos moldes bíblicos. E quando eu falo loucura aqui, nos moldes bíblicos, por favor, eu não estou falando de nenhum problema de insanidade mental. Loucura, de um ponto de vista bíblico, irmãos, é o oposto da sabedoria bíblica. Enquanto sabedoria consiste em você adotar o ponto de vista de Deus para a realidade e tomar as decisões na vida à luz desse ponto de vista divino que é perfeito. Enquanto isto é sabedoria na Escritura, loucura é exatamente o oposto. É você desconsiderar o ponto de vista de Deus e, consequentemente, tomar as decisões na vida sem fazer qualquer caso de como é que Deus pensa e como é que Deus avalia a sua situação. E aí veja, quando nós olhamos para a realidade de hoje, nós nos deparamos com essa situação. As pessoas, em sua maioria, ainda preferem a insensatez e a loucura de um ponto de vista bíblico. Mas, irmãos, em meio a este ambiente, nós somos chamados a estarmos envolvidos com o projeto da sabedoria de Deus no mundo. Mesmo sabendo que estamos diante de uma maioria esmagadora que escolhe a loucura e a insensatez, eu e você somos chamados a este envolvimento de fazer conhecida a sabedoria de Deus, tanto por meio da nossa vida, quanto por meio do nosso discurso.
da nossa fala, das nossas conversas. De forma que nós olhamos para um texto onde o incentivo a continuarmos envolvidos com este projeto, irmãos, vem de uma motivação aparentemente estranha. E a motivação que Salomão nos dá nesse texto é exatamente você olhar para os limites da sabedoria. Exatamente isso. O que você está oferecendo ao mundo tem limites no seu alcance, no seu benefício. E talvez você pergunte como olhar para a sabedoria do ponto de vista dos seus limites, sabendo que ela tem um alcance curto diante da insensatez e da loucura. Como que isso pode ser motivador? E a resposta, irmãos, é que quando eu convivo com o limite, saber que existem limites para a sabedoria me guarda de me frustrar diante das dificuldades que eu terei de fazer a sabedoria de Deus conhecida. Se você se envolve com um projeto cheio de expectativas, mas expectativas que estão além deste projeto, fatalmente você será vencido pela frustração, e abandonar esse projeto será uma questão de tempo. Irmãos, quando Salomão nesse texto chama a atenção para o fato que o projeto de espalhar a sabedoria de Deus tem limites, esta verdade nos guarda da frustração, e guardados da frustração perseveraremos no projeto de espalhar, de fazer conhecida a sabedoria de Deus. Diante disso, eu quero chamar a sua atenção para 3 dificuldades, 3 limites, 3 obstáculos que você certamente enfrentará diante do projeto de fazer a sabedoria de Deus conhecida, mas que, se você entender bem esses limites, eles poderão incentivá-lo a continuar envolvido com esse projeto até o fim. A primeira dessas frustrações, irmãos, do verso 13 ao verso 18, apesar do risco de desprezo, os benefícios da sabedoria podem fazer você ser ouvido. Apesar do risco de desprezo, os benefícios da sabedoria podem fazer você ser ouvido. Por favor, leia comigo esses versículos, do verso 13 ao verso 15. Também vi debaixo do sol este exemplo de sabedoria que muito me impressionou. Havia uma pequena cidade de poucos habitantes. Um rei poderoso veio contra ela, cercou-a com muitos dispositivos de guerra. Ora, naquela cidade vivia um homem pobre, mas sábio, e com a sua sabedoria ele salvou a cidade. No entanto, ninguém se lembrou daquele pobre. O que é que nós temos aqui, irmãos? Nós temos a verdade marcante de que a sabedoria livra pessoas. E aí considere o texto, porque o autor bíblico ele se preocupa em mostrar que a situação era aparentemente insolucionável. Afinal de contas, se trata de uma pequena cidade com poucos habitantes, que tem contra si um rei poderoso com muitos recursos bélicos. Meus irmãos, a derrota era certa, mas aí por causa de um sábio, apenas um homem sábio, aquela cidade foi liberta. Aquela cidade prevaleceu sobre aquilo que parecia
uma derrota certa. É claro que o autor bíblico, irmãos, ele não tem aquele otimismo ilusório, porque veja que ao mesmo tempo que o texto faz a descrição da vitória por meio da sabedoria, o texto também chama a atenção para o fato de que a sabedoria pode e às vezes e muitas vezes é esquecida. Verso 16: por isso pensei, embora a sabedoria seja melhor do que a força, a sabedoria do pobre é desprezada e logo já não se dá atenção às suas palavras. O que é que o texto nos ensina, irmãos? O texto nos ensina de que os benefícios da sabedoria, como este aqui do livramento, podem fazer com que as pessoas parem para nos escutar e sejam beneficiadas com a sabedoria de Deus. No entanto, o texto chama a atenção para o fato de que nós devemos fazer isso conscientes de que é possível sermos igualmente desprezados em nosso conselho que exibe a sabedoria de Deus. Veja o verso 18 agora: a sabedoria é melhor do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muita coisa boa. A ideia aqui, ainda dentro da história da cidade, é de que os moradores daquela cidade prontamente deveriam ter colocado aquele homem sábio no poder, a fim de que ele ajudasse na condução da cidade. Mas o que se percebeu foi que um outro tomou o seu lugar, e quem tomou o seu lugar foi um pecador, que aqui significa um insensato, um louco. E, irmãos, este insensato iria pôr a perder tão grande vitória. Qual é a verdade aqui, irmãos? Qual é a implicação do que nós temos aqui? Fale da sabedoria de Deus, porque quando você exibe a sabedoria de Deus, você está criando na vida das pessoas oportunidade dessas pessoas serem libertas por esta sabedoria. Mas faça isso ao mesmo tempo consciente de que você pode ser desprezado, e esse desprezo que eu e você possamos experimentar em nada está dizendo respeito ao valor da sabedoria que estamos exibindo, que estamos espalhando, que estamos divulgando, que estamos ensinando, porque o problema, irmãos, já não está em nós, nem na sabedoria que pregamos, mas no coração daquelas pessoas que nos ouvem. Portanto, mesmo sabendo que você pode ser desprezado, ensine a sabedoria de Deus, porque ao fazer, você está dando às pessoas a oportunidade de se beneficiarem da sabedoria. A segunda frustração que o texto me chama a atenção, irmãos, agora já no capítulo 10, do verso 1 ao verso 3, é que apesar do poder destrutivo da loucura, o coração sábio guarda alguém de um comportamento reprovável. Apesar do poder destrutivo da loucura, o coração sábio guarda alguém de um comportamento reprovável. O texto nos diz: assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e amor. Na verdade, essa metáfora do verso 1 dá continuidade, é uma ilustração do que está no final do capítulo 9. A mosca aqui, irmãos, se refere, por exemplo, a uma colocação insensata em meio a toda uma colocação de sabedoria, e como aquela simples colocação insensata pode pôr a perder todo um acúmulo de sabedoria que foi ensinado. A mosca fala de um indivíduo que pode comprometer
com a sua insensatez toda uma comunidade. 1 Coríntios capítulo 5, Paulo diz que um pouco de levedo fermenta toda a massa. Meus irmãos, o autor bíblico está admitindo que a sabedoria pode ser comprometida pela loucura, pela insensatez. E aí talvez você conclua que diante dessa força destrutiva, que uma palavra mal colocada, ou que um indivíduo louco nos moldes bíblicos, o poder destrutivo que essas realidades têm, talvez você conclua, deve fazer com que nós receiamos de investir na sabedoria. Ouvimos agora mesmo que plantar a igreja é investir em pessoas. Mas, irmãos, como investir em pessoas pode ser frustrante. Eu percebi nesses últimos dias que eu preciso ser curado de frustração, irmãos. O professor de seminário também tem frustração, viu? Pode ter certeza disso. Quando eu me converti com meus 15 anos, eu evangelizava na escola, eu pregava o evangelho, eu confrontava professor. E aí, irmãos, as duas únicas pessoas que eu ganhei para Jesus, quase 20 anos atrás, uma se voltou para o espiritismo e a outra para uma seita, a seita do tabernáculo. E como aquilo me frustrou. Me frustrou de tal forma, irmãos, que eu comecei a achar que fosse evangelístico não é para mim. Quase 20 anos até admitir que eu carregava esta frustração. Até o dia que, creio eu, pela providência de Deus, eu e Vivi estávamos voltando, fomos pegar a marmita próximo lá de casa e estávamos voltando para casa e acompanhamos o acidente de uma criança, na verdade, um pré-adolescente, um acidente um tanto chocante e que precisou de cirurgia. Não preciso dar detalhes aqui porque de fato é chocante, mas, irmãos, aquele acidente se transformou numa oportunidade para darmos uma Bíblia àquela criança e irmos orar na casa daquela família. É o nosso projeto. Faremos o convite àquela família para trazer aquela criança para a escola bíblica de férias. Por quê, irmãos? Porque não podemos nos frustrar, apesar do poder destrutivo da loucura, porque a sabedoria que nós ensinamos pode fazer corações se tornarem corações sábios. Veja o texto na sequência, verso 2: o coração do sábio se inclina para o bem, mas o coração do tolo para o mal. Mesmo quando anda pelo caminho, o tolo age sem o mínimo de bom senso e mostra a todos que não passa de um tolo. O que é que nós temos aqui, irmãos? Nós temos a verdade de que a sabedoria ou a loucura de alguém é exibida na sua conduta. Eu não sou sábio porque digo que sou sábio. Eu não sou sábio porque provérbios bíblicos possam estar na minha boca. A minha sabedoria ou a minha loucura são evidenciadas no meu estilo. E aí o autor nos chama a atenção para que não sejamos iludidos, porque este é o critério da sabedoria, a vida que nós levamos. E se nós olharmos para a maioria das pessoas que nos cercam, das pessoas que não conhecem a Deus, irmãos, que não exibem temor do Senhor, que não fazem nenhum caso da Bíblia, a não ser como que de um amuleto mágico, Deus que pode ser manipulado para me dar as bênçãos que eu quero. Inclusive, dentro da igreja evangélica, encontramos pessoas assim. Nós chegamos à conclusão de que a maioria das pessoas é de insensatos e de loucos nestes termos. Mas qual é o incentivo? O incentivo é que, apesar do poder destrutivo da loucura,
A sabedoria que você comunica tem o poder de transformar loucos em sábios. Por isso, meus irmãos, não podemos desistir deste projeto. Mesmo que investir em pessoas possam criar em nós a tentação de frustração, o Deus que é fonte desta sabedoria transforma corações quando estão em contato com ela. Por fim, a terceira e última frustração que você precisa considerar quando está envolvido com o projeto da sabedoria de Deus, versos 4 a 7. Apesar das injustiças daqueles revestidos de autoridade, o autocontrole da sabedoria pode oferecer ajuda útil. Apesar das injustiças daqueles revestidos de autoridade, o autocontrole da sabedoria pode oferecer ajuda útil. A palavra de Deus diz, verso 4 ao 7: se a ira de uma autoridade se levantar contra você, não abandone o seu posto. A tranquilidade evita grandes erros. Há um outro mal que vi debaixo do sol, um erro cometido pelos que governam. Tolos são postos em cargos elevados, enquanto ricos ocupam cargos inferiores. Tenho visto servos andando a cavalo e príncipes andando a pé como servos. O que é que o autor está dizendo aqui, gente? Está dizendo que inevitavelmente haverá tolos no poder. É uma questão de tempo. Mais cedo ou mais tarde, eu e você estaremos debaixo da autoridade de alguém que é um tolo. E meus irmãos, como é frustrante você servir debaixo de alguém em termos administrativos, em termos de governo, em termos de autoridade. É um tolo. Exibe sua tolice ou sua insensatez, por exemplo, como o autor bíblico chama a atenção, distribuindo o poder com pessoas incapazes. Quando os irmãos leem no verso 6 que os ricos ocupam cargos inferiores, a ideia aqui é que na antiguidade os ricos eram os sábios, porque eram eles que tinham capacidade administrativa, e a evidência dessa capacidade administrativa estava exatamente na riqueza que eles tinham. Em contrapartida, na maioria esmagadora dos casos, os pobres não tinham sido treinados em administração. Consequentemente, por não terem sido treinados em administração, corriam o sério risco de não saberem tomar decisões, ou neste caso, tomarem decisões desastrosas. Como, por exemplo, imagine um escravo num cavalo. E cavalo aqui, irmãos, é o animal da guerra. Imagina um escravo que não tem treinamento bélico indo à guerra. É um desastre. Desastre certo. E aí, eu e você, ou já tivemos, ou certamente teremos a experiência de estarmos debaixo de alguém que demonstra claramente a sua insensatez em termos administrativos. Seja porque, por exemplo, como o texto acabou de nos chamar a atenção, distribui o poder com pessoas incapazes, seja porque você mesmo é uma vítima direta da insensatez dessa pessoa. Por exemplo, sendo alvo da sua postura explosiva. Verso 4: se a ira de uma autoridade se levantar contra você.
Meus irmãos, como reagimos diante dessa frustração, ou dessa tentação de frustração, em ter sobre nós alguém incompetente, alguém que não deveria estar ali, alguém que tem exibido por diversas vezes a sua incapacidade e comprometido pessoas e feito o mal, inclusive para você. A nossa reação mais natural, mais óbvia, é de nos removermos daquela condição, sairmos daquela situação, abandonarmos o nosso posto, como diz o texto bíblico. Afinal de contas, se abandonarmos o nosso posto, estaremos nos livrando de uma condição opressora. Por exemplo, não teremos mais que presenciar decisões insensatas, ou ver pessoas sofrendo por causa da insensatez daquele que está acima de nós. Qual é o conselho bíblico? O conselho bíblico é: fique no seu lugar, porque a sua tranquilidade poderá evitar grandes erros. Meus irmãos, Deus pode nos colocar como servos e servas dele em situações desta natureza, onde a administração é uma verdadeira bagunça, mas Deus colocou você lá para que pessoas possam ver que a sua calma, a sua tranquilidade exibe uma sabedoria de outro tipo. Não é a sabedoria daquele que grita, não é a sabedoria daquele que quer exercer a sua voz de comando na força das suas palavras, perdendo o controle. Não é, irmãos, esta sabedoria que vai cativar as pessoas, pelo menos cativar aqueles em cujo coração Deus já está agindo. É a sabedoria evidenciada na sua calma. É a sabedoria evidenciada no seu autocontrole, em que você é capaz de suportar a pressão e conviver com as más decisões, esperando que Deus use a sua tranquilidade para chamar a atenção das pessoas para a sabedoria dele. É esta atitude que vai glorificar a Deus. Portanto, não desista do projeto de espalhar a sabedoria de Deus, mesmo sabendo que para isso você terá que muitas vezes ser alvo de injustiça dos que estão revestidos de autoridade, porque você tem os olhos postos numa outra justiça. Seus olhos estão postos num outro reino. Você contempla uma outra autoridade, a autoridade que em breve há de se manifestar. E aí eu quero terminar chamando a sua atenção para isso. Esta autoridade, irmãos, que não é uma cidade que pode se esquecer do sábio. Esta autoridade não é um indivíduo acima de nós que pode tomar decisões imprudentes e insensatas e prejudicar aos outros. Não, irmãos, nós estamos falando do nosso Senhor Jesus. Ele fará a diferença entre o sábio e o insensato. Paulo diz em Efésios capítulo 5, versos 14 e 15: por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre você. Tenha cuidado com a maneira como vocês vivem,
porque não sejam como insensatos, mas como sábios. Queridos irmãos, o Senhor Jesus está trazendo a nós o seu reino. E naquele grande dia, uns estarão mortos, mas uns estarão dormindo entre mortos. Qual é o risco de você dormir entre mortos? Quem dorme entre mortos pode ser confundido com o morto. Por isso Paulo diz nesse texto: veja cuidadosamente como você está vivendo, viva como sábio, não abra mão do projeto da sabedoria de Deus, não deixe de se envolver com este projeto, apesar das frustrações e das dificuldades deste mundo, porque quando Ele voltar, Ele fará a diferença entre o sábio e o insensato. E naquele grande dia, os que forem achados sábios, os que não estiverem entre os mortos, ou não forem mortos, estes experimentarão para sempre o reino completamente livre de frustração. É esta a sua esperança? Então, não desista do projeto da sabedoria de Deus. Viva esta sabedoria. Faça esta sabedoria conhecida, para que naquele grande dia você esteja entre aqueles que serão reconhecidos pelo Senhor como servos sábios, e ouvirão: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Senhor, nos ajuda a enfrentar toda dificuldade, toda frustração, Senhor, todo obstáculo, tudo aquilo que se apresenta diante de nós, querendo nos convencer que a sabedoria de Deus é perda de tempo. Se envolver com esta sabedoria ou assumir esse projeto é assumir um projeto falido, porque uma maioria esmagadora vai rejeitar. Senhor, nos faz vencer esses obstáculos, Senhor, não nos deixando abrir mão desse projeto de fazer a tua sabedoria conhecida, que é Jesus em nós, Jesus vivido, Jesus pregado, Jesus anunciado. Quando nós paramos para investir nas pessoas, mesmo sabendo que isso pode dar em nada, Senhor, mas nas tuas mãos nenhum projeto é falido. Nos ajuda, Deus bendito, a viver com os olhos postos na eternidade, porque é lá, Senhor, lá na eternidade, diante de Ti, na Tua glória, que nós iremos descobrir de forma plena e inconfundível que o nosso trabalho no Senhor não é vão. Ajuda-nos, Senhor, a perseverar. Ajuda-nos a contemplar este projeto de fazer a Tua sabedoria conhecida, de navegar nos percalços desta vida, exibindo a Tua sabedoria, Senhor, porque este projeto vale a pena. Ajuda-nos, Deus, nos faz firmes, é a nossa oração.